O que é lenda e o que é realidade? Dizem que toda lenda foi criada com base em acontecimentos. Então, por mais fantástica que sejam as lendas, todas têm como base a realidade, mesmo que seja sobrenatural. Oi, meu nome é Renata e hoje eu vou te contar um relato além do normal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa o like, compartilhe o vídeo. E se você tiver algum relato sobrenatural para me mandar, é só me mandar nesse e-mail que está aqui embaixo. O título do relato de hoje é O Saci. Vou relatar os fatos e dar a minha opinião particular, deixando para que cada seguidor que ouvir esse relato dê a sua opinião. Tudo começou no ano de 1968, quando eu tinha 8 anos de idade. Na época, meu pai possuía uma chácara em Amador Bueno, distante aproximadamente 45 quilômetros do centro de São Paulo, em direção a São Roque. Naquele tempo, a região toda não possuía muitas casas, predominando a mata, muito verde, árvores diversas e a vegetação típica da região, pois ainda não havia se iniciado o desmatamento que existe atualmente. Na chácara do meu pai existiam 2 casas, sendo uma para o caseiro e sua família e a outra para ficarmos quando passávamos o final de semana lá de vez em quando. Ao redor existiam outras chácaras e bem próximo havia um curral onde eram deixados alguns cavalos. Em um determinado fim de semana fomos para lá. Eu, meu pai, minha mãe, minha avó, mãe da minha mãe, minha tia, irmã da minha mãe, e o filho dela, que logicamente era meu primo e se chamava Vanderlei. Eu e o Vanderlei sempre gostamos de histórias de fantasmas e do sobrenatural em geral, estando sempre por dentro das lendas e características dos personagens, como vampiros, lobisomens e etc. Nós brincávamos muito sobre isso sempre que eu dormia na casa do outro. Que um dormia na casa do outro. Era muito divertido na época. Naquele final de semana, especificamente no sábado, passamos o dia inteiro brincando na chácara. Quando chegou a noite, fomos tomar banho, jantar e mais tarde ficamos conversando na sala, que ficava perto da parte frontal da casa. As outras pessoas estavam na cozinha, que ficava no final de um corredor, do outro lado da casa. Era mais ou menos umas 22 horas, quando começamos a ouvir um assobio vindo do lado de fora da casa. Um pouco distante, ficamos prestando atenção e acompanhando aquele som quando, de repente, o assobio foi chegando mais perto, cada vez mais perto de casa. Então, nós comentamos um com o outro, em tom de gozação, se poderia ser um saci. Coisa em que eu não acreditávamos. Colocou aqui coisas em que eu não acreditávamos, coisas em que eles não acreditavam. Muito que existisse, pois essa lenda parecia fantástica demais. Então, em um determinado momento, o assobio chegou tão perto que parecia vir do outro lado da porta de fora da sala, bem na varanda.
Eu e o Vanderlei ficamos arrepiados com aquele som e com muito medo. Fomos dar uma olhada pela janela, mas estava muito escuro do lado de fora. Por este motivo, não conseguimos ver nada. Em seguida, o assobio foi se afastando, enquanto os cavalos que estavam no curral ficaram agitados, relinchando e correndo como loucos. Depois, ouvimos mais alguns barulhos, como se fosse alguma coisa correndo, pulando e batendo madeira. Contei para o meu pai e para a minha mãe, e eles não quiseram que saíssemos para fora, dizendo que de manhã cedo iriam ver se algo errado havia acontecido. Então fomos dormir, mas morrendo de medo daquele fato estranho que tinha acontecido. Quando amanheceu, no domingo fomos logo examinar os arredores, para ver se encontraríamos algo de anormal. Foi quando, por espanto, vimos no curral todos os cavalos com suas crinas amarradas, com pequeninos nós, sendo que as mesmas coisas aconteceu com seus rabos. Não havia um cavalo sequer que não tivesse ficado com suas crinas e rabos cheio de nós. Bem, diz a lenda do Saci que ele gosta muito de brincar com os cavalos. E quando aparece, monta neles e dão nós em suas crinas e rabos. Então, eu pergunto para quem é cético e não acredita em nada. Se não foi o Saci, por incrível que pareça, então o que foi aquilo? E quem ou o que teria amarrado todos os rabos e crinas de cavalo que estavam naquele curral? Sendo aproximadamente 8 cavalos, com pequeninos nós, minúsculos mesmo. Acredito que ninguém passaria a noite toda dando nós minúsculos e precisos nos pelos dos cavalos, e ainda no escuro, só por brincadeira, e ainda com toda aquela precisão com que foram feitos. Agora que é incrível, sei que é, mas que aconteceu, garanto que aconteceu. Para reforçar a veracidade desse relato, não omito nomes e nem sequer o local onde ocorreram os fatos, deixando bem nítido para quem quiser analisar. É claramente sabido que muitas coisas estranhas acontecem no mundo, várias delas sem explicação. Por isso, uma das frases mais verdadeiras que vi até hoje é que a verdade está lá fora. Basta ter coragem para sair e vê-la. E para mim e meu primo foi o que aconteceu realmente. E o relato acaba aqui. Segunda a sexta-feira, às 18 horas, tem vídeo aqui no Além do Normal. E sexta-feira, às 23h59, tem o nosso Conto de Terror. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Um beijo e até o próximo relato. Tchau, tchau.